Vigiai aqueles que amam, de Braulio Vicentini, contista ainda vivo, antropólogo e italiano. O conto-título, Historieta Aventureira na Ilha de Capri, examina de perto o amor entre um homem e uma mulher de meia-idade, gregos ambos médicos. A temática centro é a volúpia e a torridez com que se envolvem. As cenas adultas de paixão e sexo, vagidos lúbricos e explícita nudez. Vicentini foi considerado um criador negregado durante 20 anos, mas esse livro o redimiu. Seus livros anteriores, mais específico A Peça e a Máquina, que também possuo, são inegáveis exemplos de pura e bem escrita pornografia produzida no pós-guerra. Cenas de amor como a minha e a sua, disse eu a Mariana, enquanto retirava mansamente sua calcinha e devolvia-lhe os ternos beijos que supus terem sido sempre somente meus. O corpo de Mariana, saboroso como um fruto da natureza, tornava-se tenso e trêmulo. Seus lábios entreabriam-se para que eu entrasse vigoroso, absoluto, para que eu dissesse, sem palavras, que o amor era em definitivo aquilo mesmo, meu pau cavando-lhe a última fronteira, enquanto ela, interjeitiva, pedia mais tanto e quanto mais podia pedir. Eu via Mariana desmanchar-se, líquida, à minha frente. Mare tranquillitatis. O livro Os Mamíferos ele foi uma encomenda a partir de um projeto, né, de algumas pessoas, sobre 3 indivíduos que fizeram música em meados dos anos 60. Então, eu fui pesquisar e vi o seguinte, é muito mais fácil escrever sob encomenda do que escrever sem ser sob encomenda. Né? A pressão, eu lido com a pressão com uma tranquilidade bastante eficaz. A diferença básica entre o trabalho com a biografia e o trabalho com a ficção, e o trabalho sob encomenda e o trabalho não, é justamente a postura do escritor. Se eu tenho que entregar um projeto pronto, num determinado prazo, ele passa a ser a minha prioridade. Então, todo o tempo vago que eu tenho, porque eu sou professor também, então todo o tempo vago que eu tinha, sem trabalhar como professor, eu me dedicava a isso. Quando é um trabalho sem ser sob encomenda, você sai para ir ao cinema, né? O indivíduo sai para ir ao supermercado, ele fica um final de semana sem escrever. Quando é encomenda, é necessário que haja um trabalho de priorização. Essa ligação entre personagem e biografado, ela é muito clara para mim. Personagem, eu consigo trabalhar com ficção. Eu consigo fazê-lo pensar o que eu quero que ele pense. Eu consigo falar o que eu quero que ele fale. Se ele me apurrinhar muito, eu vou e apago. Eu sou mais ou menos como o Walt Disney lidava com Mickey Mouse. Eu faço isso com os meus personagens de ficção. Mas com biografados não dá. Biografado você tem que lidar justamente com aquilo que ele fez de fato, aquilo que realmente aconteceu, porque as pessoas que vão ler, elas conhecem o que você está falando. Elas sabem quem é o biografado. Então, você não pode ficcionalizar. É preciso que você siga uma norma de honestidade e de realidade que você não precisa seguir, por exemplo, na ficção. Como é que eu comecei a escrever? Em 1987, em 87, havia na UFES um prêmio chamado Prêmio Geraldo Costa Alves, que era, na verdade, o concurso universitário de contos. E eu me lembro que um grande amigo meu, hoje um grande amigo, na época não era um grande amigo, era apenas um conhecido, chamado Reinaldo Santos Neves, que era editor da fundação, ele perguntou, Grijó, você não vai entrar no concurso? E eu nem sabia se eu tinha material suficiente para isso. Aí eu reuni alguns contos que eu havia escrito entre 85 e 86 e coloquei no concurso e ganhei o concurso. E a premiação foi justamente dinheiro, uma quantia, eu nem me recordo e nem sei atualizá-la hoje, e a publicação do livro. Então, o primeiro livro que eu publiquei, eu não tive a dificuldade que a grande maioria dos autores estreantes tem.
que é buscar uma editora, ir com pires na mão, ou às vezes financiar o próprio livro. Não, porque como eu havia ganhado o prêmio, eu pude editar o livro sem muito esforço. Os outros livros, eu já fui, o meu segundo livro, que foi também pela Fundação, como o meu primeiro livro tinha vendido muito bem, já estava esgotado, ele esgotou em menos de 6 meses, a editora resolveu publicar meu segundo livro. E a partir de então, eu estou na estrada até hoje, ou seja, 31 anos. Os meus 5 primeiros livros, trazem figuras femininas como personagens centrais. As mulheres sempre foram não uma inspiração, porque eu não acredito em inspiração, eu acredito mais em transpiração do que inspiração, mas as mulheres sempre foram um motivo muito bom para escrever. Eu sempre achei muito interessante escrever sobre mulheres, porque escrever sobre uma coisa que não há domínio. Não há domínio sobre as mulheres, né? É mais fácil dominar um homem do que dominar uma mulher. Então, as mulheres, como são essas figuras indomáveis, elas sempre me chamaram muita atenção. Então, um dos motivos pelos quais eu comecei a escrever foi justamente para tentar me aproximar mesmo das mulheres, através da ficção, e depois eu vi que era tão bom que eu comecei a ter filhas, né? E alguns casamentos. Tudo é capaz de ser inspiração. Tudo é capaz de fazer o escritor escrever. Desde um copo que quebra até um amor que ele teve. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um conto chamado O Jantar, em que um indivíduo ele é amante de Marilyn Monroe. E ele leva a Marilyn Monroe para conhecer a esposa dele. E quando eles chegam lá, as duas, quando ele coloca as duas juntas, surpreendentemente as duas se dão muito bem. E depois as duas combinam, o matam e comem a carne do peito dele. Eu tive essa ideia vendo um amigo meu comendo frango. Ele comendo frango, nós conversando, ele comendo frango, e ele chupando os ossos do frango. A partir dessa cena, eu criei esse conto. É a coisa mais improvável possível, mas foi a partir disso. Ou seja, qualquer elemento que aconteça pode ser inspiração para o escritor. A literatura é uma arte, né? A literatura é uma arte e, por ser arte, ela é um dos elementos que nos tira da escuridão. Eu acho que sem a literatura, sem a música, sem o cinema, sem a pintura, sem a dança, nós, para citar Nelson Rodrigues, nós estaríamos de 4 no bosque, uivando para a lua. A literatura é uma coisa que nos liberta. Eu sou professor de literatura. O grande problema comigo é que eu sou obrigado a normatizar a literatura em sala de aula, porque o Enem assim o exige. Mas, escrevendo, eu consigo me libertar dessa norma. Até eu conseguir entender como é que era lidar com essas duas realidades, foi um grande sofrimento. Mas hoje eu entendo, ou o que eu digo há 20 anos, eu consigo entender muito bem que ser professor e ser escritor são coisas completamente distintas. Um normatiza e o outro liberta. E eu acho que assim funciona muito bem. O que me deixa muito satisfeito é saber que alguns alunos, e eles são minoria, eu sei disso, que alguns alunos se sentem estimulados a buscar a literatura como um elemento diferenciador. É o aluno que vai fazer medicina, que vai fazer engenharia, que vai fazer educação física, mas vai levar a literatura para a vida dele. Então, quando isso acontece, isso me deixa muito satisfeito. Eu não acredito que o professor ensine nada ao aluno. O que eu acredito que o professor faça é despertar no aluno o interesse por alguma coisa. Então, eu tento despertar no meu aluno o interesse por literatura. Se ele se interessa ou não, quem vai dizer é ele. A minha tentativa é essa. Na verdade, eu não posso fazer isso sozinho, eu tenho que fazer isso com a família. Com a família. Se eu chegar para o aluno e disser que Machado de Assis é fundamental, e o pai dele, que é um cara em quem ele confia, é o cara que paga as contas dele, é o indivíduo com quem ele cresceu. Se o pai dele diz que Machado de Assis é uma besta, fica difícil para mim, para que eu consiga provar para o aluno que Machado de Assis não é uma besta. Mas quando o pai pelo menos não atrapalha,
fica mais fácil. Porque não é difícil mostrar para o aluno a importância da literatura. Não é difícil. A literatura, ela é um libertador. E quando o aluno está de coração aberto, então ele diz para você, então mostre para mim. A ciência nos dá respostas. A ciência nos ajuda a compreender uma realidade. A religião nos leva a um caminho que eu não conheço. Tá? Embora eu não seja religioso, eu tenho fé. Mas eu entendo que a fé é a crença no improvável, naquilo que não se pode comprovar. Então eu deixo um pouco de lado. Eu acho que a arte, ela tem esse papel. Então é religião, ciência e arte. Esses três elementos, eu acho que são o tripé fundamental de uma sociedade, não uma sociedade, mas de uma vida em si. A arte existe para nos libertar, para nos fazer sonhar, para nos fazer perceber os símbolos, para nos fazer perceber que o mundo não é exatamente aquilo que se mostra. A arte nos liberta. A literatura na minha vida, ela é fundamental porque, primeiro, que ela é meu ganha-pão. Né? Ela me faz tomar vinho, me faz sustentar minha família, me faz viajar. Né? E, segundo, eu a produzo. Produzir literatura é um prazer muito grande. Eu ouço alguns escritores dizerem assim, nossa, quando eu vou escrever eu sofro. Eu não sofro nada. Eu acho um prazer enorme, eu me divirto muito escrevendo. Gostaria de poder ter tempo para escrever o tempo todo. Né? A literatura, ela é meu ganha-pão e, ao mesmo tempo, é o que me faz poder sair desse pragmatismo social e ser um indivíduo mais livre. A gente esconde a cabeça no travesseiro, talvez chore, mas continua a seguir o rumo dos acontecimentos do cotidiano banais. A gente dorme e tem pesadelo, mas acorda, escova os dentes, vai para o trabalho pela avenida que os veículos começam a atravancar. A gente talvez até chore, mas continua a viver, a sobreviver e a escrever, porque sabe que em algum lugar de afetos a gente esconde a cabeça no travesseiro e talvez chore, mas continua a seguir o rumo dos acontecimentos do cotidiano banais. A gente dorme e tem pesadelo, mas acorda, escova os dentes, vai para o trabalho pela avenida que os veículos começam a atravancar. A gente talvez até chore, mas continua a viver, a sobreviver e a escrever, porque sabe que em algum lugar de afetos e de resistência ainda existe refúgio para obliterar esse mundo sem coração.